Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje nós vamos falar das questões 456 a 557, que fala da faculdade que tem os espíritos de penetrar em nossos pensamentos, da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, os possessos e convulsionários. Então, falando dessa penetração do nosso pensamento pelos espíritos, a gente tem a dizer que os espíritos veem tudo o que fazemos. Estamos rodeados por eles o tempo todo. Porém, eles, assim como nós, só se ocupam daquilo que os interessa. Nem tudo na nossa vida vai interessar aos espíritos. Por mais escondidos que quisermos praticar um ato, podemos ter a certeza absoluta que teremos sempre testemunha. Nada é oculto, nem mesmo nossos pensamentos. Até mesmo aqueles pensamentos que nós não gostaríamos de revelar nem a nós mesmos, nós podemos ocultar de um encarnado. Mas assim que essa pessoa desencarnar, vai descobrir aquilo que nos esforçamos para encobrir. Então, assim, a qualidade dos espíritos que nos cercam, que nos rodeiam, é diretamente proporcional à qualidade das nossas ações, dos nossos pendores, dos nossos comportamentos. Aqueles espíritos que são brincalhões, né, que são chamados de zombeteiros, eles vão se divertir com os nossos fracassos, com as nossas mazelas, com as peças que eles nos pregam, com a nossa impaciência. E isso acontece o tempo todo. Agora, aqueles que são sérios, eles buscam tentar nos auxiliar e se entristecem com os nossos fracassos, assim como se alegram com as vitórias que nós obtemos sobre nós mesmos todas as vezes que nós combatemos em nós o mal que ainda existe em nós, todas as vezes que nós nos esforçamos para fazer o bem. Então nós vamos falar da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Os espíritos influem? Influem. Os espíritos influem em nosso pensamento muito mais do que nós podemos imaginar. E os espíritos responderam a Kardec que os espíritos responderam a Kardec que as mais das vezes são eles que nos dirigem. Olha isso. Nós somos espíritos e, como tal, pensamos. E frequentemente nos ocorrem pensamentos contrários sobre um mesmo assunto, né? Nós vivemos um conflito íntimo, existe uma situação e pensamentos contrários, antagônicos, ficam na nossa cabeça. Então, como é que eu vou saber se o que eu estou pensando é meu ou não é? Nós estamos falando de influência, né? Então, aquela voz que ouvimos na nossa cabeça é um pensamento sugerido. Agora, resta saber se esse pensamento é bom ou ruim, se provém de um espírito bom ou de um espírito mau. Então, assim, como é que nós distinguimos se um pensamento procede de um espírito bom ou mau? Né? Pela qualidade da sugestão. Se a sugestão é para o bem ou é para o mal. A responsabilidade da escolha é nossa. E a nossa escolha é de acordo com a nossa natureza. Então, nem sempre aquela sugestão boa é aquela que nós queremos ouvir. Vai de acordo com a nossa natureza. Porque os espíritos bons, eles só aconselham para o bem. Mas a gente sabe que nem sempre o bom conselho é aquele que a gente quer ouvir, que vai ao encontro dos nossos desejos, né? Aqueles que nos aconselham ao mal, eles fazem mais por ignorância do que por maldade. Porque eles, na verdade, eles sofrem, né, gente? Eles sofrem porque eles estão sofrendo e não suportam que aquele que ele está acompanhando ali esteja bem, esteja feliz, porque ele quer que o outro sofra assim como ele está sofrendo. Mas assim, e onde está Deus, né, nessa história? Se Deus permite
Deus permite essa influência. Então, onde é que está Deus, né? Deus permite essa influência para nos testar a fé, para nos testar a vontade. Porque ninguém é criado para o mal. Mas quando nós escolhemos o mal, nós nos tornamos instrumentos do aprendizado de alguém. Então Deus utiliza as nossas escolhas para o aprendizado de outro. Na verdade, nada se perde, entende? Até nisso há a misericórdia divina. Porque ninguém é criado para o mal, mas uma vez que eu escolho o mal, e essa minha ação pode servir de aprendizado para o outro, Deus utiliza e permite por conta disso. Mas se não houver necessidade, isso não acontece, porque vai depender da necessidade do outro vencer aquela situação. Que assim ele galga mais um degrau na direção do bem. E nós podemos nos colocar a salvo dessas influências, com certeza. Mas de que maneira? Quando nós nos esforçamos, nós buscamos a reforma íntima, nós buscamos a mudança de comportamento, e assim nós deixamos de atrair pelo pensamento, pelos desejos, e eles se afastarão por não haver mais afinidade. Só que assim, eles se afastam, mas eles vão estar ali sempre de olho, à espreita, aguardando o momento propício. Assim que a gente vacilar, eles são atraídos novamente por nós. Eles nos procuram. É atração, é vibracional. E esses espíritos maus, eles nos sugerem os pensamentos de vaidade, de orgulho, de discórdia, de vícios, enfim, as nossas paixões inferiores, as más paixões, as nossas más tendências. E eles procuram justamente nos influenciar pelo nosso lado fraco, né? Até lembrei daquele filme do Divaldo, onde ele aceita, né? Ele era perseguido por um espírito, e quando ele é chamado para fazer uma palestra, assim, no início da vida dele, jovem ainda, e ele aceita. O espírito fica aceita. Por quê? Estava mexendo com a vaidade dele, né? E ele aceitou. E aí, quem assistiu o filme já sabe o que aconteceu. E quem não assistiu, assista. Por isso que nós pedimos ao Pai, não nos deixei cair em tentação. Nós somos espíritos, gente. E sempre que nós agimos mal, nós seremos espíritos maus. E sempre que agimos bem, nós seremos espíritos bons. E isso acontece dos dois lados da vida. Nós podemos evitar a influência desses espíritos maus se fizermos o bem, e somente o bem. Nós também podemos anular as sugestões do mal quando nós depositamos toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Deus. Então, não há obsessão que resista a essa confiança. Às vezes, nós ficamos em dúvida entre um pensamento e outro, sem saber o que fazer, mas nós temos um guia seguro dentro de nós. Nós temos a nossa consciência, que são as leis divinas gravadas em nós, assim que somos criados. Nós temos o DNA divino, maravilhoso, né? Então ela sempre nos vai apontar o caminho certo, o caminho reto. O que a nossa consciência reprova, com certeza não deve ser feito. Por mais tentador que possa parecer, por mais que queiramos. Então aquele primeiro pensamento que ocorre é a nossa consciência gritando aos nossos ouvidos que é ou que não é para fazer. Então há espíritos que nos induzem ao mal porque se comprazem em nos ver fracassar nas nossas provas. E a essas sugestões para o mal, e a essas sugestões é que nós precisamos resistir, que jamais devemos obedecer. Mas a gente sabe que é muito difícil, porque às vezes as sugestões vêm justamente ao encontro daquilo que a gente está desejando, né? Então, às vezes fica difícil resistir por conta disso. Mas se há espíritos que nos inspiram ao mal, também há outros que nos sugerem o bem.
Então a gente tem que saber com qual é que nós estamos nos sintonizando. Então é assim, dessa forma, que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota, do caminho que preferimos seguir. E a liberdade de ceder a uma ou outra sugestão. Ele é um cavalheiro, ele nos permite a escolha e respeita a nossa escolha, só que nós sofremos as consequências delas. Então, nós temos a liberdade de ceder a uma ou outra das influências que se exercem sobre nós. E falando de influências, nós vamos falar dos possessos. Os possessos, a possessão é um espírito que pode influenciar alguém até o ponto de deixá-lo perturbado, subjugado, obsidiar mesmo. Mas não entrar no corpo de alguém, como alguns pensam. O espírito toma o corpo, que quando fala assim, subjuga, não é porque ele entrou no corpo do outro, mas é uma atração no campo áurico, pela afinidade, pela frequência, a mesma frequência em que vibram, há essa identificação. Então, mas não entra um espírito no outro, cada espírito ocupa um corpo apenas. Então, assim, o espírito, ele se identifica com o quê? Com os nossos defeitos ou com as nossas qualidades. E aí, junto conosco, dependendo das nossas qualidades ou dos nossos defeitos, ele participa da vida física. Mas é o encarnado que sempre atua. Olha, mas se ele está subjugado, se o encarnado, se o desencarnado está ali comandando tudo, mas a escolha é sempre nossa. A responsabilidade é nossa. Porque na possessão, a subjugação da vontade, sim. Mas essa dominação ela só acontece por consentimento nosso. Seja por nossa fraqueza ou seja pelo nosso desejo. Porque às vezes a gente tem um ganho. Quando a gente sofre uma obsessão, uma subjugação, a gente tem um ganho social, às vezes, doméstico ou público, particular ou na vida privada. Então, às vezes, pela nossa fraqueza ou pelo nosso desejo, essa dominação acontece, mas ela só acontece com o nosso consentimento. Então, assim, geralmente são espíritos vingativos e eles querem se desforrar de algum mal que, porventura, nós fizemos em encarnações passadas. E agora, nessa nova roupagem, eles abusam dessa liberdade que possuem, já que estão no plano espiritual, e se aproveitam dessa invisibilidade para se vingar. Mas sempre é possível se libertar dessa dominação, desde que se queira, firmemente, desde que se tenha vontade firme para que isso aconteça. Então, esses são casos que aparecem com muita frequência na casa espírita. E nesse caso, por intermédio dos médiuns, se conversam com o espírito obsessor, mostra a ele a inutilidade da vingança, que esse proceder vai ser um atraso para ele, que o mal que ele supõe que ele tenha sofrido, que não vai ficar impune, que a justiça divina se encarrega de fazer a justiça, E aí, quando ele se convence e ele perdoa, ele é afastado e aí tudo se normaliza. Mas depende também daquele que sofre a obsessão, sofre essa dominação. Se ele permanecer, às vezes aquele que está ali subjugando, está dominando, ele entende e aceita esse afastamento, mas às vezes o próprio pseudo-vítima da história, aquele encarnado, às vezes com o proceder dele, ele talvez aquele não retorne, mas outros virão com certeza por afinidade, por vibração. Não tem isso. Então, em algumas religiões, a gente faz as desobsessões, Em algumas religiões eles usam o exorcismo, que é
uma cerimônia religiosa pela qual tentam expulsar um demônio, um espírito obsessor, né, que chamam de demônio, mas nem sempre conseguem, porque os espíritos eles não levam a sério essas cerimônias e até se riem delas quando a gente leva isso a sério. E eles obedecem sim a uma pessoa de bem, né, que se dirige a eles com amor, com confiança, que realmente queira envolvê-lo e trabalhar com amor mesmo, né? A prece que se faz por eles também é muito eficaz, mas não pode ser uma prece, simplesmente uma prece decorada, é uma prece vinda realmente, fruto do amor, fruto da sinceridade. Eles são espíritos sofredores, necessitados de compreensão e carinho, porque eles só fazem o que fazem por não compreenderem. Assim como nós erramos por não sabermos a dimensão daquilo que nós fazemos. Porque quando a gente entende, a gente se esforça para se modificar. Então eles são sofredores, são necessitados de compreensão, de carinho. E um espírito obsessor que está ali obstinado, né, querendo vingança, ele não cede à força, mas ele vai se ceder ao carinho, ao amor, à palavra amiga. E temos também os convulsionários, né, que é um outro tipo de possessão, que também é um tipo de possessão, que é a atuação de um espírito ou vários espíritos sobre uma ou mais pessoas, que entram em convulsões, em estados catalépticos, estáticos, hipnóticos, insensíveis à dor, gritam, discursam até que voltem a si. É muito comum acontecer entre os fanáticos de qualquer credo religioso. É aquela onda, né, magnética que acontece. Muitas das vezes se aproveitam da vaidade, do orgulho, né, e insuflam esse comportamento. E às vezes o estático, né, ele está num estado tão hipnótico, tão cheio de si, que ele não consegue enxergar. É assim, é como se um alimentasse o outro, né? Um alimenta a vaidade do outro, vamos dizer que seja vaidade, um alimenta a vaidade do outro, e aquele que sua vaidade é insuflada alimenta também o prazer do outro. Então é uma coisa assim, por isso que às vezes a gente vê numa cerimônia religiosa, várias pessoas caindo, várias pessoas estribuchando, várias pessoas falando uma língua que ninguém entende. Então são comoções que acontecem em alguns credos, em algumas religiões. E pode acontecer, inclusive, na nossa, gente. Não tá livre disso, não. Daquele o invigilante, que não busca se alinhar com o Evangelho de Jesus, não busca vivenciar o Evangelho, não vigia, não se conhece, não se esforça para se modificar, pode acontecer de ficar refém, né, de uma possessão, de uma obsessão, e se fanatizar e se envaidecer, chegando à fascinação, chegando a se fascinar consigo mesmo, se achando, né, que a gente costuma falar, né, se achando o religioso que tem uma conexão direta com Deus, e assim, do alto da sua vaidade infinita, fala aos outros como se santo fosse. Então sempre a vigilância e a oração. E assim nós terminamos esse resumo que eu fiz dessas questões. Espero que tenha ajudado essas gotículas de luz. E fiquem na paz, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Beijo.